Boa noite a todos. Somos do grupo Leopoldo Machado e hoje vamos receber uma grande amiga querida, Cris, que vai falar sobre o tema conflitos. Vou convidar ela aqui para a gente poder bater. Ela vai falar sobre o assunto, né, e a gente poder bater um papo com ela. Olá, minha flor. Olá, olá. Olá. Deixa eu ver se eu viro essa câmera aqui, meu Deus. Ai, não tô conseguindo virar. Peraí. Acho que eu vou ter que... Ih, meu Deus, você vai ficar de lado? Peraí. Eu acho que eu tô falando um monte de maluquice aqui, não tô virando ela. Virei, não. Tô de lá, tô de banda. Deixa eu ver se eu viro. Deixa eu ver se eu viro aqui a tela. Ver se agora vai. Tá Tá me bem, vendo? não sei. Não virou, não? Agora, no momento, não tô te vendo, não. Agora. Deixa eu tirar aqui que eu fiz uma gambiarra aqui pra poder botar em pé. Tá dando pra me ouvir? Tô dando pra te ouvir, sim. Pessoal, dá o retorno aí, dizendo se dá pra ouvir direito. Eu acho que eu tenho que botar. Não, amor, já consegui. Estava aqui com auxílio técnico dos técnicos daqui de casa, viu? Dos adolescentes aqui. Então, eles sempre que nos salvam, né? Certeza, sabe que a gente. Boa noite. Então, boa noite. Fale quem você é. Bom, meu nome é Cristiane Rodrigues, né? Nas outras palestras está com Cristiane Bispo. Cristiane Rodrigues Jesus Bispo. Eu sou professora, né? Fui gestora escolar durante muitos anos e eu sou apaixonada pela doutrina espírita de sempre, né? Da infância, né? A gente cresceu numa casa espírita, com padrinho espírita, com tio espírita, então é uma vivência longa, um namoro, né? Um casamento já cumprido, né? Muito é, é, gratificante para mim esse tempo todo. Então, Que bom. as coisas para falar o básico é isso aí. É, é interessante você falar, né? Eu também entrei muito cedo na doutrina espírita, saí, voltei, né? E agora já deve ter, desde 2015, eu sou frequentadora assídua, né? E continuo por lá. É, Então, Cris vai falar sobre o tema conflitos. Não é exatamente. isso, Cris? Então, Exatamente. antes da gente começar, vamos fazer uma oração, né? Para que os irmãos, amigos de luz possam nos. Então, vamos agora nos concentrar, né? Amigo Jesus, obrigado pela oportunidade do aprendizado. Isso é muito importante para todos nós, não só os frequentadores da doutrina espírita, todos nós. É muito importante a gente aprender um pouquinho mais. Que essa noite os espíritos de luz inspirem Cris para que ela faça uma ótima palestra, né, que mostre para nós vários aspectos dos conflitos e como resolvê-los da melhor forma possível, com amor no coração. Que assim seja. Que assim seja. Bom, eu estava pensando um pouco a respeito de um tema que seria adequado para a gente abordar e não saía da minha cabeça a palavra conflito, 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 conflito. E eu me senti na obrigação, né, de trazer esse tema para que a gente trabalhasse. E o conflito,
para começar a gente a entender o que é, né? É a divergência entre dois pontos, dois polos, né? É quando existe ideias opostas, sentimentos opostos. Então, o conflito, ele pode ser pessoal, interpessoal e organizacional. E nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? Hoje o nosso mundo ele está envolvido, né? Não só pela guerra que está acontecendo na Ucrânia, mas em toda a sociedade mundial, né? Nós estamos mergulhados em conflitos. Nós estamos agora, nesse momento, falando numa plataforma onde existem muitos conflitos, onde muitas vezes as pessoas com ideias diferentes debatem, né, se julgam no direito de atingir umas às outras simplesmente por divergir de algum ponto. Então, o conflito ele é muito vasto, né? E depois eu até pensei assim, poxa, eu devia ter pego um ponto só, né? Porque é muita coisa para ser falada. Mas o conflito ele é amplo, porque ele não está só fora de nós, ele vive dentro de nós, nas nossas necessidades, nos nossos problemas, nos nossos medos, nas nossas ansiedades, nos nossos vir a ser, né? Porque a gente muitas vezes acaba permitindo que o medo entre em conflito com a vontade de crescer, com a vontade de ser maior. Então, o conflito ele vive dentro de nós. O bem e o mal conflitiam dentro de nós o tempo inteiro. O certo e o errado, né? O claro e o escuro, a luz e a treva estão ali, dentro de nós, vivendo harmonicamente ou não, né? Dentro de nós. Então, o conflito é essa necessidade, né, que quando se trata de dentro de nós, de nos compreendermos melhor, ele proporciona esse conhecimento, apesar de trazer dor, apesar de trazer sofrimento, apesar de trazer muitas angústias, né? Apesar de trazer muitos processos de inadequação, muitos processos de culpa, muitos processos de medo, né? De vergonha, né? De perda de foco, de perda do entendimento de si mesmo. Então, o conflito ele vem para obrigar a que nós possamos olhar para nós, né? Limpos de qualquer artifício. Porque quando esse conflito interno ele acontece, quando esse processo ele se dá dentro de nós, ele nos força, um lado força a ver muitas vezes um outro lado que a gente não gosta em nós. Quando a gente se depara com uma situação onde a gente é colocado o nosso moral à prova, quando a gente é colocado em situações onde os nossos sentimentos são colocados à prova, né? Onde a gente passa por situações onde a gente precisa escolher, né? Esses conflitos são ativados dentro de nós. Nós somos obrigados a lidar com essas situações que vivem dentro de nós. E quantos de nós não vivemos hoje no mundo duelando com esses conflitos? Se debatendo porque não conseguimos decidir que lado de nós vai vencer. E eu acho que é o mais difícil, principalmente para nós, trabalhadores espíritas. Porque o que acontece é que muitas vezes nós acabamos por conhecer partes nossas de que nós não aprovamos. Ou partes nossas de que nós gostaríamos que fosse verdade, que elas viessem à tona, mas não temos coragem de trazer para fora. Então, quando o conflito começa em mim, eu começo também a trazer isso para fora. De que maneira, né? Eu posso trazer isso para fora, para a minha realidade, para a minha vida, para a minha família, para o meu trabalho, né? Para os meus amigos, para o centro onde eu frequento, né? Com alguns comportamentos, né? De julgamento. E a gente, quando vai estudar, né? a psicologia
de Jung e Joana de Angelis, né, que destrincha tudo, Joana de Angelis maravilhosa, a gente vê que muitas vezes a gente projeta, a gente se incomoda no o que tem no outro que é nosso. Né? A gente se incomoda e fica se sentindo um pouco desconfortável quando enxerga os nossos próprios defeitos no outro e acaba não aceitando o outro, o que diz respeito muito de não aceitar a si mesmo, de não trazer luz às nossas sombras, às nossas próprias dificuldades, aos nossos próprios processos, que nós somos seres em construção. Então a gente pode falar que aquilo não é nosso, que o outro está errado por isso, por aquilo outro, e tentar justificar, né, as nossas impressões, os nossos sentimentos, as nossas razões, mas sempre batemos no mesmo ponto. Enquanto não sabemos lidar com aquilo dentro de nós, não sabemos lidar com aquilo fora de nós, no outro, naquele chefe, nos filhos, no marido, na esposa, nos amigos, nos vizinhos, em quem quer que seja que passe pelo nosso caminho e que a gente não aprove de alguma forma. Então, o conflito, ele faz o conflito interno, né, o conflito pessoal, ele faz essa desorganização dentro de nós. Mas ele é bom, ele é ruim. O que é que isso faz com a gente? Quando nós estamos realmente dispostos a enxergarmos o ser espiritual que nós somos, o ser único que nós somos, e trazer luz a tudo isso que está dentro de nós. E o nosso amigo espiritual, ele diz assim: olhe para dentro de si, não tenha medo. Não tenha medo de ver a água turva, né? Não tenha medo de botar a cabeça para dentro, para olhar para si mesmo, porque é você. Então, lá dentro de nós, muitas vezes, a gente tem medo de enxergar principalmente as coisas que a gente desaprova ainda na gente, que a gente não conseguiu modificar em nós, que a gente não conseguiu transformar em nós. Porque é muito difícil lidar com aquilo que a gente desaprova. Se já é difícil lidar com isso no outro, se já é um problema lidar com o que a gente desaprova no outro, imagine só conosco. Imagine só você ter alguém que comete atos que você reprova completamente e 24 horas por dia. É isso que acontece quando a gente não é sincero e verdadeiro conosco mesmo, de reconhecer as nossas limitações, reconhecer que nós temos falhas, que nós temos coisas a aprender. Eu acho que os grandes conflitos que o espírito encarnado passa hoje é justamente as questões de não conseguir lidar com as suas dificuldades, principalmente nós espíritas. Muitas vezes nós acreditamos que por termos uma religião consoladora, uma religião maravilhosa, com todo esse cabedal de conhecimento que nós temos, com toda essa consolação que o Espiritismo traz, e com todo o entendimento de Deus, da vida após a morte, das consequências dos nossos atos, nós muitas vezes não conseguimos lidar com a necessidade de transformação constante. Não conseguimos lidar com a necessidade dessa mudança constante do espírito, né? Dessa necessidade de enxergar as nossas dificuldades. E o que é que nós fazemos? Nós recolhemos e nos encolhemos e às vezes murchamos. Ou, em alguns outros casos, nós ficamos reativos, nós ficamos envolvidos pelas nossas dificuldades de tal forma que nós preferimos sermos mais agressivos com relação àquilo que está ali dentro. Nós somos espíritos em construção. Estamos ainda em processo da caminhada
que é árdua e muito longa. Quando a gente olha o modelo que a gente precisa se equiparar, que é Jesus, quando a gente vê que ele foi tudo, absolutamente tudo que ele pregou, que ele foi a palavra que se tornou carne, o verbo que se tornou carne, como Simão Pedro, né, falava que Jesus era o verbo que se tornou carne. Quando a gente vê que a gente tem que seguir aquele padrão, né, a gente muitas vezes desiste. Nunca vou chegar naquele patamar. Ou a gente já acha que percorreu um caminho que ainda está só começando. Então, é a necessidade de autoconhecimento. É a necessidade de entender e de se compreender. E é a coisa mais difícil que existe, porque as pessoas hoje, elas passam por processos depressivos, por processos de ansiedade, por angústias, por sofrimentos, justamente porque não conseguem lidar com o que não conseguem ser ainda, não conseguem decidir se precisam ou não seguir em frente, por isso não dão passo nenhum à frente, e não conseguem ver e apreciar e agradecer o que já conseguiram conquistar. Ou vão para um polo, se achando imperfeitos ao extremo e que não vão conseguir nunca alcançar o nosso guia modelo Jesus, ou vão para o outro extremo de não concluir o trabalho que ainda está em andamento, de não concluir aquela transformação que precisa ser feita dia a dia. Quando o Espírito de Verdade fala que conhece o seu verdadeiro espírita pelo esforço que faz por transformar a si mesmo e melhorar-se, ele não fala que isso vai ser de uma hora para outra, que vai ser uma existência só. Ele fala que é um processo contínuo de entendimento, de aceitação, de permissão de que você se veja com toda a amplitude, com tudo que você é, porque você só vai conseguir se amar e cessar esses conflitos interiores no momento que você permitir se ver e se acolher com amor. Não para se desculpar, mas para compreender que o trabalho ainda está em andamento, que você ainda está tendo que promover a sua jornada passo a passo, curtos e firmes, seguindo momento a momento, pisando de mansinho, olhando onde está pisando, verificando, corrigindo a rota sempre. Esse é o trabalho do amor em nossa vida. E esses conflitos que nós temos, essas divergências, que muitas vezes a cabeça fica tão cheia de coisas, a luta, né, entre nós mesmos e as dificuldades são tão exacerbadas que nós ficamos, como é que se diz assim, transtornados por tantos pensamentos, por tantas sensações, por querer ser algo, não conseguir ser algo, ou achar que já somos algo e não sermos. Tudo isso entra em choque dentro de nós. E vem o Espiritismo nos mostrar, né, essas fórmulas maravilhosas, né, que não são nem fórmulas, mas são conselhos maravilhosos que você precisa abraçar para poder você fazer com que o seu ser espiritual evolua, cresça, se transforme e transponha. Então, a cada momento que nós admitimos os nossos próprios conflitos, admitimos que temos situações em nós que nós reprovamos, que temos ainda que passar por grandes situações, por grandes sofrimentos, muitas vezes para ter a compreensão que nós precisamos, a gente chega num ponto, quando chega nesse ponto, a gente começa a sentir um apaziguamento, porque você não está lidando com um estranho, você está lidando consigo mesmo. Você está se permitindo conhecer a quem você é e não fantasiar alguém, né, que você tem medo. Então, no que diz respeito a esses conflitos internos, é nesses momentos que a gente precisa apaziguar
se conhecer, né? Procurar compreender a necessidade de estarmos transformando dia a dia os nossos passos, conhecendo e compreendendo por que eu ainda ajo desta ou daquela forma, a qual eu desaprovo, a qual eu ainda estou presa. E olha que lidar com os conflitos interiores não é fácil. São anos de terapia que a pessoa precisa fazer muitas vezes para conseguir admitir que precisa fazer algumas mudanças em si. E muitas vezes nós, quando admitimos que precisamos fazer algumas mudanças que serão salutares, também vamos para o ponto de que nesse admitir as nossas necessidades de mudança, nós acabamos por nos reprovar. E não é isso que deve acontecer. Nós estamos vivendo um mundo onde aquela pessoa que poste algo que desagrade ou que não seja simplesmente do seu gosto, porque ninguém é obrigado a gostar da mesma coisa que o outro, que é atacado, tem os haters aí para disseminar palavras de dissabor, de desequilíbrio, para atacar o outro. Para quê? Por que eu ainda tenho uma necessidade de reprovar o outro e não acolho aquilo que no outro, em mim, ainda está precisando ser trabalhado? Então, é justamente esse processo, né? A gente vive hoje, né? A gente teve aqui na semana passada, né, aqui no meu condomínio, reunião de condomínio. Então, eu disse, meu Deus do céu, parece uma balbúrdia, sabe, todos querendo a mesma coisa de jeitos diferentes, brigando para dizer a mesma coisa de jeitos diferentes, indisponíveis para se conversar dessa mesma coisa que está acontecendo de jeitos diferentes. Quando a gente começa a respeitar a si mesmo, a gente também começa a respeitar o outro. Quando a gente começa a entender a si mesmo, a gente começa a entender que o outro também tem conflitos, que o outro também tem as dificuldades. Por que o outro tem necessidade, muitas vezes, de atacar, de ser grosseiro ou de fazer tomar certas atitudes reprováveis para nós? Por que ainda existe, né, isso no outro? A gente começa a compreender porque a gente vai lembrar daquela jornada que a gente fez interior, conosco mesmo, com os nossos próprios sentimentos. E é aí que vem o crescimento do espírito. É a partir daí. Porque no momento em que eu entendo, porque a gente não é obrigado a aceitar a opinião do outro. O outro tem a opinião dele. A gente não é obrigado a aceitar. Mas é indispensável que a gente respeite. Porque eu não vou brigar com alguém porque gosta de amarelo e eu gosto de azul. Vai ser uma discussão perdida, porque ele tem as razões dele de gostar de amarelo e eu tenho as minhas razões para gostar de azul. E o problema é meu por gostar de amarelo, ou de azul, ou de verde, ou de roxo, e não tem problema nenhum. Deus tem um gosto diferente do outro. Hoje, o Brasil é o país que mais mata, né, homossexuais no mundo. E eu me pergunto, por que você se incomoda com o outro? Por que não aceitar o outro? O que muda na nossa vida, a vida do outro? Ou o outro dançar de certa forma, ou o outro cantar certas músicas, ou o outro ter certas escolhas na sua vida de estilo de vida. O que muda na nossa vida a vida do outro? Se não for para nos acrescentar, como até o apóstolo Paulo, né, sugere, ouve de tudo e retém o que é bom. Se eu desaprovo, ou que eu não estou na posição de desaprovar nada de ninguém, porque não é meu direito julgar, mas se eu não, vamos dizer assim, que eu não me identifique com algo que o outro viva, que seja do entendimento do outro, o que me torna com propriedades, que me outorga direito de eu
em algum momento, rejeitar o outro. É esse o grande veneno do mundo hoje. É esse o grande problema do mundo há milênios. Os conflitos vêm daí. A falta de aceitação e de respeito a quem o outro é. O ser contrariado por algo que o outro é, ou que o outro vive, ou que eu discordo do outro. Então, todo esse processo do mundo como está hoje nesse embate, né? Hoje a gente não pega mais as espadas, né? A gente não vai mais a cavalo, entrar na terra do outro, destruir, a gente posta comentários terríveis. E às vezes certos comentários, certas formas de gente se expor, de gente expor, né? Às vezes as fraquezas, fragilidades do outro são piores do que a agressão física. Né? E aí Cris, aí eu fico pensando, você falou uma coisa assim interessante, né? Que antigamente a gente pegava as armas, ia lá, lutava, né? E fazia, e machucava a pessoa fisicamente. Ou então, numa roda de conversa, a gente machucava a pessoa verbalmente, chamava de outras coisas. Hoje em dia a gente tem isso, É, isso aqui, é, que a gente machuca numa extensão de bomba atômica, exatamente. né? De uma forma assim devastadora, sem nenhum, né? Sem nenhum escrúpulo. Pá, 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 vai devastando, né? E atacando o outro, criando. E aí, eu acho assim, eu não gosto daquela atitude do outro, não sei o que é que. E normalmente é o que eu não gosto em mim, Exatamente. Exatamente. né? E eu vou metralhando para todo mundo, não é isso? É justamente o que a gente não admite na gente, que a gente ataca no outro. Então, minha avó já voltou para a parte espiritual, ela falava assim, olha, quando um dedo seu apontar para os outros, tem 3 voltando para você olhar para você. Ela sempre falava isso, ela é muito sábia. Então, quando um dedo apontar para o outro, lembre que tem 3 de volta para você mesmo, dizendo que você, olhe para você, né? É justamente isso. Eu vi há algum tempo, eu não vou me lembrar dos nomes dos meninos, adolescentes, novinhos, que por algum ataque gente, foram massacrados pela escolha de um cabelo, pela sua identidade sexual, sabe? Eu digo, meu Deus do céu, que absurdo, Que sabe? loucura. Isso, né? E acabaram tirando a própria vida. Eu até falei, chamei meus filhos, conversei com eles, né? Porque eu tenho 2, e falando a respeito disso, né? A gente no nosso evangelho a gente conversou até a respeito disso, porque a gente precisa, a gente pode não se identificar com o outro. Eu posso ter os meus gostos, a minha vida, as minhas opções, os meus interesses, os meus entendimentos, mas eu não posso atacar o outro porque o outro é diferente. É mesmo que eu atacar o outro porque o outro é alto, porque o outro é gordo, porque o outro é baixo, porque tem um cabelo assim, porque tem um cabelo assado, porque... Gente, ninguém tem nada com isso, né? Ninguém tem que desrespeitar o outro por nada, não tem o direito de desrespeitar o outro por nada, né? Então, muitas vezes, o mundo em que nós estamos acostumados, né, a viver num mundo onde existe preconceitos de todos os tipos, né? Diariamente convivendo conosco muito bem, bem saudáveis e bem felizes, né? E a gente não percebe porque a gente está tão acostumado em buscar silenciar as nossas próprias dificuldades atacando o outro, né? Que a gente acaba não percebendo que a gente convive com esses conflitos dos outros, com os nossos conflitos, né? Com as piadas desagradáveis, com as formas de lidar, né? O desrespeito, os preconceitos, seja lá do que for, né? Como uma vez eu cheguei eu não sei onde foi, meu Deus. Acho que foi no salão que eu fui uma vez fazer uma unha.
E aí a pessoa perguntou assim para mim, evangélico, eu estava perguntando sobre a minha religião e tal. Eu falei, não, eu sou espírita, né? E o que eu ouvi foi, tá repreendido, né? Mas é a minha maneira, é a minha forma, é o meu entendimento de Deus, né? É o meu entendimento do amor de Deus para comigo. Se o outro tem uma forma diferente de chegar a esse amor, a esse entendimento com Deus, maravilha! Chegue até Deus da sua forma, pelo seu caminho, mas chegue. Seja solidário, seja fraterno, seja o amor de Deus na terra. Multiplique esse amor de Deus na terra. Não importa o nome que a sua religião vai ter. Então, a gente vive muito com isso. Hoje, ainda, no pleno século XXI, a gente ainda lida, ainda tem que ouvir certas coisas, né, sobre a nossa própria religião. Né? Como aí me perguntaram uma vez, aí perguntou assim, mas vocês fazem mesa branca? Eu digo, mesa lá é colorida, né? No centro onde eu frequentava era azul. Eu digo, não, a mesa lá é azul, nem me toquei. Tem outra sala tem um vidro verde, por quê? Tem cor? Ele disse, não, é porque. Eu digo, não tem. Eu digo, gente, se a gente se juntasse todo mundo para ser um décimozinho do que Jesus trouxe aqui e não ficasse confliteando para ver é, quem é mais amiguinho de Jesus, né? Quem está ali mais, né, juntinho de Jesus, o mundo seria um paraíso. Se a gente fizesse ao outro o que a gente gostaria que fizesse com a gente, estaria tudo resolvido. Estaria tudo definido, assim, o mundo seria um lugar de plena paz e pleno amor. Não teria problema nenhum. Porque cada um ia se colocar no lugar do outro, ia sentir a dor do outro, ia ter empatia, ia ter entendimento daquela situação que o outro passa, e até da limitação. Gente, se a gente for pensar, olha só, veja só a situação. Judas, né, entregou Jesus por 30 dinheiros, né, 30 moedas de prata, e porque ele queria que aquele conflito acontecesse para que Jesus fosse e mostrasse todo o poder, toda a força, ele, que ele confiava muito, porque Judas é muito injustiçado, ao meu ver, né? Ele não queria machucar Jesus, ele queria que Jesus fosse obrigado pelo conflito a tomar uma atitude drástica, a fazer algo. Assim, a vida dele vai estar em risco, então ele vai ter que fazer se ele cura os cegos, se ele limpa a pele dos leprosos, imagine quando a vida dele tiver, os anjos vão descer do céu, porque Judas presenciou os milagres, né? Vão descer do céu em pessoa, com trombetinha e tudo, para poder salvar ele. E Jesus deu a lição. Mostrar seu verdadeiro poder. Jesus vai mostrar o seu verdadeiro poder de rei, porque ele era o rei esperado, o Messias esperado, que ia salvar o povo. Esse é a carruagem, que eles tinham. Se você vê tem uma passagem, tem várias passagens. É Isaías que fala prediz, né, a vinda de Jesus. Eu não me lembro das passagens, que eu não dou ainda nesse grau. Eu chego lá. Mas Isaías fala que ele vai chegar como cordeiro e tudo mais. Mas tem umas outras passagens, que eu esqueci de quem foi, que fala que vai descer numa carruagem de fogo, descendo o seu povo e o resto que se dane. Gente, e quando Judas viu, esperava que aquilo acontecesse, que aquela carruagem descesse do céu para toda a glória, toda a honra, e ele viu que ele não conseguiu fazer aquilo que Jesus se mostrou manso, que ele já estava completamente em paz com tudo dentro dele, ele já era, né? Ele já estava completamente assim, tranquilo com quem ele era, ele sabia quem ele era já. E ele já conhecia tudo que ele tinha dentro dele, que ele precisava fazer. E a maior lição que Jesus deu não foi de ser, como as pessoas dizem assim, ele foi ali para mostrar que ele era bom. Não, ele foi mostrar para todos, né, que a gente não deve revidar o mal que nos fazem. Né? E aí, quando Judas
passa, vê Jesus naquela situação, a quem ele amava muito, ele não aguenta o conflito que ele criou dentro dele. Porque o conflito também vem quando a gente cria as expectativas e elas não são atendidas. Atendido. Então, quando ele viu que aquela expectativa que ele criou não foi concretizada e viu que aquele ser tão maravilhoso que ele conheceu na intimidade, né? No dia a dia, ele vivia, né, peregrinando com Jesus. Ele viu aquela pessoa maravilhosa passando por tudo aquilo, ele não suportou o conflito que ele criou dentro dele. E as pessoas, muitas vezes, assim, já teve no nosso grupo, me perguntar assim, mas ele foi mal, ele foi isso, por aquilo. Não se trata, é justamente o ponto de vista. Né? Quando a gente abre o nosso ponto de vista para se posicionar no lugar do outro, para entender a inferioridade do outro, ou melhor, a falta de conhecimento do outro, até mesmo a ingenuidade do outro naquela situação, a gente começa a se ligar que, bom, deixa eu entender em que ponto ele estava na vida dele naquele momento. Em que situação ele estava na vida dele, na mente dele naquele momento. E você... É importante você falar isso de Judas, exatamente, porque ele, ele esperava aquele rei, aquela pessoa que ia salvar o povo judeu, aquele ia esperar, estava naquela expectativa, né? E de repente a pessoa não é da forma como ele queria. O povo judeu era para ser salvo de outra forma na cabeça de Jesus. Não do jeito que. E aí, quando você fala assim, se colocar no lugar dele, eu tô lá com aquele homem maravilhoso, Jesus, que veio salvar a gente, mas ele não é tão igual como a história me fez pensar que ele seria. Não é nem o que ele seria, o que me fizeram pensar que ele seria. Então agora eu vou fazer ele tomar, vamos tomar esse reino de vez, vamos fazer subjugar todo mundo logo e mostrar quem eu sou. E aí não foi o que ele queria, não foi o que aconteceu para ele. Não foi o que aconteceu. E aí ele vem e ele ainda volta lá, né, para dizer, eu não quero mais não, eu devolvo, porque ele acho que diante do sofrimento de Jesus tão grande que ele desiste, eu não quero, volte, traga ele de volta para cá. E aí eu vou. Exatamente isso. Quantos de nós não falamos coisas para os outros que nos arrependemos no calor da emoção, no desequilíbrio, né? Quantos de nós, muitas vezes, tomamos atitudes que a gente diz assim, meu Deus, eu estava fora do normal, eu estava, né, e totalmente em desequilíbrio. É normal. Só que não é normal a gente permanecer, né? Mas a gente precisa, muitas vezes, dessa queda. E eu me pergunto, né, quando eu vejo passar situações de pessoas que tiveram quedas grandes, né, de pessoas que tiveram processos de grande sofrimento por conta de quedas morais, né? E você olha depois a trajetória, será que essas pessoas, por visitarem as trevas, visitarem o pior de si, não conseguem se reerguer com mais veemência e com mais retidão do que muitas vezes aquele que está se conduzindo devagarinho e sempre? Será que ele não tem mais firmeza porque ele já visitou pontos obscuros da vida dele, pontos que são, né, muito reprováveis para ele, né? Então é justamente isso, a beleza de todo o ensinamento espírita, de toda a lei, né? Meu Deus, a lei de destruição mesmo, que ela fala da necessidade, muitas vezes a gente não pode construir uma casa sob bases ainda deterioradas. A gente precisa, muitas vezes, tirar tudo, até limpar até o terreno, destruir tudo. E a gente ainda insiste, muitas vezes, em construir as nossas moradas interiores dentro daqueles escombros, com aquelas portas velhas, com aqueles tijolos quebrados, com aquelas paredes comidas aos pedaços. Não, é preciso a gente deixar tudo para trás, né? Limpar esse terreno. E o sofrimento ele vem fazer essa cessação, né? Vem tirar tudo isso, vem limpando tudo isso que precisa ser tirado de nós, né? Que precisa ser extirpado de nós, para que a gente possa construir um homem novo, né? Construir um ser novo,
um ser mais feliz, mais em paz, um ser que se identifique muito melhor com Deus e que sinta Deus, né, em si. Então, a gente só vai conseguir fazer essa transformação e lidar com esses conflitos todos se a gente abrir mão daquilo que não nos serve mais, daquelas inferioridades de estimação, aqueles processos, porque eu acho que o maior conflito que nós vivemos em nós é justamente querer ainda ser um ser novo com comportamentos velhos, ser um ser evoluído que ainda tem certos comportamentos que não são tão evoluídos assim. Esse é o pior conflito de explodir o juízo de um, porque como é que eu vou fazer uma coisa nova com uma coisa velha? Pelo amor de Deus. Como é que eu vou fazer uma coisa completamente nova usando escombro, né? Aqui não tem, nesse caso, né? A gente pode até reciclar certos comportamentos, mas o que está ali, será que a gente não precisa, ao invés de reciclar e ser menos um pouquinho, eu quero ser um homem novo, eu vou ser, em vez de ser agressivo 100%, eu vou ser 80%, eu vou ser 70%, mas a gente tem que tirar aquilo que não é mais, o que a gente deseja ser no futuro, e não tentar fazer com que aquilo fique maquiado, mascarado ali dentro de nós, né? Eu acho que o espiritismo, eu amo. O espiritismo é minha cachaça, é o espiritismo. Eu amo demais, porque ele diz assim, olha, isso aqui não é só uma religião, não é só sua religação com Deus. Isso é uma forma de você entender a vida, você ver a vida, de você sentir a vida de uma forma diferente. Essa filosofia de vida, que é esse entendimento do homem no mundo, do homem para o mundo e vivendo no mundo, essa forma é de enxergar o mundo, né? De conseguir ver amor e conseguir ter compaixão a tudo e a todos, é justamente essa filosofia que o Espiritismo traz, né? Essa necessidade de ver o mundo de uma forma mais, como é que eu vou dizer, meu Deus, uma forma mais clara, sem o véu, né? Sem os enganos, sem o egoísmo, sem a gente compreender que muitas vezes, olha, meu irmão cometeu isso e isso comigo, foi um momento infeliz, né? E perdoar. Jesus deu um mau exemplo, né? Na cruz ele foi crucificado com 2 ladrões, que era uma desonra para um homem tão bom, um homem que era a bondade sobre a terra, né? Foi mais uma de muitas humilhações que foram impostas a ele, né? Então, aquele processo que ele passou, aquela situação toda que ele passou, é o maior exemplo, né? Quando o Simão Pedro, né, o guarda vem prender, né? É a primeira vez que o centurião vem prender, ele corta a orelha do guarda. E Jesus manda que ele não faça isso. Pega a orelha do guarda, restabelece a orelha do centurião e disse, olha, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então ele disse, não adianta a revanche, não adianta o duelo, não adianta a agressividade, a violência, não adianta, né? E quando a gente vê a história de Simão Pedro, né, pelo livro Paulo Estevão, que é um dos meus livros favoritos, a gente vê que ele relata, né, que se ele não tivesse passado por aquilo, né, de ter essa atitude, de ter negado Jesus 3 vezes, Sim, sim. ele não teria como acolher aquelas pessoas que chegavam na casa do caminho dizendo assim, olha, eu ainda me sinto mal, eu ainda faço muita coisa errada. Ele diz assim, eu sei. Porque no momento em que a luz pisou sobre a terra, ele negou a luz. Então, ele tinha essa dor com ele, né, de ter negado Jesus 3 vezes. E ele tinha aquele entendimento, né, e aquela empatia com os outros que falhavam, que erravam, que tinham seus problemas. Ele conseguia ver com amor, porque ele dizia assim, eu já tive desse lugar de errar, de me reprovar, de entender que eu não era tanto
né? Porque Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Antes dessa situação, né, acontecer na Santa Ceia, né, que essa semana a gente vai relembrar, né, muitas famílias vão se unir. Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Claro, Sim. Pedro, tu me amas? E era isso que doía nele, porque ele afirmou que amava Jesus essas 3 vezes, né? E depois o medo, né, o conflito interno do amor profundo que ele tinha, né, e do medo, né, pela própria vida. Se você for olhar na cena do momento da crucificação, Maria, João, algumas pessoas ali, os apóstolos todos, né? Então, onde está, né, o nosso amor, né? A gente deixa muitas vezes de seguir esse amor por conta das nossas conveniências, o amor ao próximo mesmo, a compreensão, o perdão das ofensas, né? E eu não vou nem me estender para questões como os conflitos de guerra, porque também são interesses, né, que se chocam, mas o dia a dia, né? Onde nós, no transporte público, alguém passa com uma bolsazinha mais violenta, a gente já, né? A gente não compreende. Ou até mesmo aquela pessoa que nos atende mal em algum lugar, que é mais grosseira, e a gente pensa, não para pensar assim, o que está por trás disso tudo aí? Né? Ah, essa pessoa é ruim mesmo. É grosseira, é malvada. Não. O que está por trás da palavra rude, da cara fechada, né, da agressividade? O que tem atrás disso aí? Que dores estão ali alimentando? Né? Que situações foram o combustível dessas situações, dessa evasão dessas emoções negativas para fora? Né? Que os conflitos internos, né, estão tão ali latentes, tão, né, tão aflorados que a pessoa sente necessidade de ser grosseira com uma pessoa que ela nunca viu na vida, numa fila de um banco, num atendimento de uma loja, ou seja na rua, ou seja como for, ou para dar uma resposta de um pedido de informação. Por que que aquela pessoa está naquele estado? Nós, seres humanos, ainda em processo de crescimento e de entendimento, fazemos assim o caminho mais fácil, atacar. A gente sente logo a necessidade de atacar o outro. Sente logo a necessidade de reprovar o outro, de mostrar a nossa insatisfação. Eu preciso mostrar ao outro que eu não gostei do que ele fez. Eu preciso dizer para o outro, sempre de uma forma rude, grosseira, né? Bruta, da mesma forma como eu fui tratada, eu preciso dizer para o outro que ele me feriu. E eu preciso fazer com que ele sinta a dor que ele me fez sentir, né? O desconforto que ele me fez sentir, eu preciso fazer com que ele sinta também. Então, quantas dores estão ali ocultas, né? E a gente não vai resolver nada a respeito disso. A gente só vai conseguir que essa dor, que esse sofrimento, que essa corrente, né, negativa, ela se espalhe. Né? Tem no livro Cirurgia Moral, eu esqueci o autor, mas eu adoro esse livro. Eu fiz muitos anos evangelho com ele. E ele fala assim, que as palavras podem ser jatos de luz ou impulsos de trevas. O que a gente muitas vezes deixa, que palavras nós estamos dando ao próximo? Que tipo de jato nós estamos lançando? Que tipo de impulso nós estamos dando para o outro e sendo para o outro? Que tipo de pessoas nós estamos sendo para o próximo? Né? Que tipo de pessoas nós estamos sendo? Então, essas situações todas que nós vivemos, esses processos todos dos quais nós muitas vezes nem percebemos, porque uma pessoa é grosseira comigo na rua, eu sou grosseira com outra pessoa, meu conflito bate de frente com o conflito do outro, o meu mal vai batendo com o outro mal do outro, e a gente vai, daqui a pouco tá famílias inteiras inimigas, né? Reuniões de condomínio, um querendo matar o outro, né? Então, situações assim onde você não para identificar, né? Que diz assim, será que vai terminar em mim? É essa a pergunta que eu faço para todos nós hoje. Será que esses conflitos podem terminar em mim? Será que eu posso ser a agente do final
desses conflitos? Será que eu posso ser a pessoa que vai dar um fim a essas correntes, muitas vezes, que passam de uma pessoa para outra, onde um contamina o outro, muitas vezes, como a gente vê na internet, né, que acaba sendo, é um time que perde, é uma pessoa que gosta mais de um cantor do que do outro, será que vai terminar em mim? Ou será que sou eu a pessoa que vai propagar? Tá sem áudio. Tá sem áudio, minha flor. Para isso é muito complicado, é uma coisa, você tem que ter um autocontrole muito grande, porque o que é comum a gente fazer, eu não sou boazinha não, né? Porque nós somos espíritos, nós somos bonzinhos, né? Que todo mundo acha que aí a gente já chegou a uma elevação e não somos, né? Não estamos lá ainda, nem nada. Nós temos inclusive consciência que nós não estamos lá. Estamos bem longe. Então a gente para chegar, aí você tem que ser violentada, você tem que ser agredida e o impulso de chegar lá e falar um monte de coisa, de também fazer acontecer, tem que ser podado ali naquela hora. É muito difícil. É muito complicado. É muito. Então é um trabalho pequeno, é um trabalho de formiguinha. Hoje eu consigo, amanhã eu não consigo. Mas se avalie, se perdoe, veja que você conseguiu, pelo menos ver que você fez errado. Exatamente. Que não, e não chegou lá. O nome do autor é João Nunes Maia. Eu adoro, adoro. A gente fez evangelho muito, eu volto, a gente muda de livro, faz de novo, porque eu amo esse livro. Esse livro quer aprender as coisas direito, leia todo, até o final, é maravilhoso. Ele faz com que a gente se questione muitas coisas, né? Que a gente pare para pensar assim, meu Deus do céu, será que eu não vou crescer, meu Deus do céu? Será que eu vou continuar sendo assim? Será que eu não vou engatar nessa encarnação para dar uma melhorada? Eu estou precisando aí de um apoio para poder ver se... Mas é justamente isso, né? Mas tem que fazer esse trabalho, né? A gente precisa fazer esse trabalho todo dia, todo instante. Quando errar, dizer assim, não, ficar se culpando, como o Joana fala, né? O ser consciente não se culpa nem se justifica, transforma-se. Então, não perde tempo. Ai, meu Deus, eu fiz errado, eu não presto mesmo, não vou fazer nunca nada certo, não vai dar certo jamais. Ai, meu Deus do céu, eu sou um espírito trevoso, vou acabar no subsolo do umbral. Não, bora lá. Não deu dessa vez, vamos de novo. Se retrata com o outro, pede desculpas. Porque pede perdão ou por desculpas, depende da sua, né, do grau em que você esteja, mas permite que esse nó se desfaça, né? Também não guarda coisa ruim, né, dentro de si, né? Se liberta, seja feliz do jeito que puder, do jeito que der, né? A gente também, eu acho que deu a hora da gente aqui, né? Estou aqui de olho. A gente também Já tá perto do fim. Já tá perto do fim. a gente também tem uns conflitos de que a gente está sempre se cobrando para ser, né, para ter coisas, para fazer coisas muito maiores. Seja feliz com quem você já é e continue transformando esse ser que já está caminhando, né? Consiga ser feliz no hoje, não quando, não se, não quando eu alcançar, né, reticências, não quando eu for reticências, porque a gente perde a oportunidade de olhar a beleza da jornada. A gente perde a chance de apreciar a vida com alegria. Quando a gente começa a entender que o outro tem momentos infelizes, eu tenho momentos infelizes, e que a gente pode viver tentando conciliar a nossa vida como Jesus nos ensinou, mesmo que às vezes tenha esses resvalos, essas quedas, a gente vai começando a apreciar tudo. Até quando a gente não consegue, a gente diz assim, a gente consegue identificar, poxa, naquele momento né, eu não fui legal. Ou naquele momento eu consegui, uhul! Né? A gente comemora e fica feliz e vibra. Meu Deus, eu pensei que eu nunca ia conseguir silenciar certas coisas. Então, é justamente isso, apreciar a vida, apreciar o outro, compreender o outro, que o outro... eu posso ter entendimento de um âmbito e não ter entendimento de outro. Eu posso ter muito entendimento acadêmico,
né? E não ter um entendimento da inteligência emocional, por exemplo, de convivência, ter mais dificuldade. Isso não me torna pior do que ninguém, nem melhor do que ninguém, mas isso me torna uma pessoa que está em construção, né? Que está em processo de transformação. E é essa beleza do Espiritismo, que não vai chegar ao final da nossa vida, seja lá quando for, né? Pode ser hoje, noite, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 50. Mas quando chegar esse momento, não vai dizer assim, olha, baixou o pano, acabou a peça e acabou para você, o que você fez, o que você não fez, não faz mais. Não, por isso que Deus é misericórdia. Porque ele diz assim, olha, sabe aquela lição que você não completou? Você fez essa daqui, beleza? Parabéns a você. Agora vamos terminar todas as nossas tarefinhas que estão ainda por fazer, todo esse processo que ainda precisa ser transformado. Vamos lá, meu filho, vamos de novo, né? Então, Deus é tão amoroso com a gente, é tão, ele aproveita tudo. Ele aproveita as guerras para nos ensinar quanta solidariedade a gente está vendo hoje no mundo, né? Aos que estão em guerra, quanto amor, né? A gente está vendo com as pessoas, quantos sentimentos bons a gente está vendo sendo lançados de amor, né? Para que o outro possa encontrar caminhos novos, né? Porque ser expulso da própria vida não é fácil, né? Então, quanto amor, né, a gente pode identificar e como Deus é amoroso e nos ensina através de tudo, né? Mostrando também que muitas vezes é nesses momentos críticos que se tira o melhor do ser humano, que se tira o melhor de cada um e que também se tira o pior. E desse pior, né, como tem aquela célebre frase, né, que é preciso às vezes que o mal chegue ao extremo para que o homem sinta a necessidade do bem. Deus aproveita tudo, nada fica perdido, nada é inútil, nada é deixado como descartável, né, na criação. E é essa maravilha, né, que a gente vai, quem quiser depois fazer alguma pergunta, alguma coisa, mas esse sentimento, né, dessa presença que Deus é na nossa vida, né? Esse amor, que a gente consiga sentir esse amor em tudo. E que a gente vá também trabalhando, porque não desista de você. Não desista de crescer, não desista da jornada, não desista da caminhada. A caminhada é longa, é árdua, é dolorosa, muitas vezes, mas é engrandecedora quando você consegue dar um passo, dar outro. E quando você vê, você já está caminhando. Daqui a pouco, quando você vê, tem uma longa estrada já percorrida, cheia de escombros atrás, cheia de buracos de pedra, de caminhos que você teve que pular, que você teve que vencer obstáculos. Mas é o seu crescimento, é a sua conquista. Isso que é mais bonito de tudo. Se deixar, eu fico falando. Não, foi muito, mas é isso mesmo, né? É o policiar, se policiar, né? Os conflitos sempre existirão, porque também é a prova, né? A forma de crescimento, a gente tem que evoluir, tem que passar pela situação, que normalmente são conflitos, para se evoluir, para se haver a transformação, que não é nada fácil, né? E é passando através deles mesmo, os escolhidos, os não escolhidos, aí a gente vai para outra seara, né, Cris? E aí, pessoal, alguma pergunta? Estamos aqui para alguma pergunta. Muitas pessoas dando boa noite, agradecendo. E eu nem falei de conflito dentro de casa, viu? Com o marido, com o filho, eu nem peguei nessa questão aí, porque essa questão ia demorar até a madrugada. Esse conflito é grande, esse conflito é conflituoso. Esse aí é comprido, é diferente. Eita, é coisa. Esse conflito não dá para não estar dentro, né? A gente está internado, né, nesses conflitos. Porque assim, só pincelando esse conflito, né? Porque os outros, na rua, no mercado, você encontra não sei o que, alguém te xinga no meio da rua, alguma coisa desse gênero. Você tem como dizer assim, eu não quero participar disso. Não quero mais, chega. Basta. Não chega, não quero mais ver, não vou mais naquela casa, não vou mais naquele lugar, não vou mais. E aí eu não passo mais por aquele conflito.
filho, pai e mãe, marido que dorme na... marido. Aí o negócio já começa a ficar um pouco mais complicado, né? Com certeza. Não dá para dizer, eu não vou mais lá, não. Uma amiga ontem, né, ela falando, né, dos processos com um dos irmãos, eu disse, olha, a gente encarna dentro de casa com os inimigos, os amigos mesmo, a família espiritual tá fora, são os amigos que a gente agrega, mas os inimigos estão dentro de casa. É esses conflitos aí que a gente tem que vencer, né? É justamente É, ver como Deus é sábio, né? Ele bota as pessoas que a gente precisa lidar dentro de casa para a gente não ter opção, né? pois é. De fugir. Então resolve logo nessa vida alguns conflitos, viu? Quem sabe na próxima como é que vem Aí vem gente, aquele desamor. eu quero. Tem uns padrinhos também, não, gente. Eu não quero, não. Gente, pelo amor de Deus, eu tô querendo resolver. É, Tô querendo, tá bom. querendo... Foi um prazer, Cris, estar com você. Foi muito bom o tema. Eu gostei bastante. Todo meu, minha flor, muito obrigada a todos, né, pelos boa Hum, noite para todo mundo, né? E aproveitem suas Páscoas, lembrem do sacrifício de Jesus, né? De se manter manso, todo calvário, se manter humilde, se manter bondoso, né? Como ele foi até o final, amoroso, né? Até o final, né? Quer que eu faça a oração? Aproveite e emende na prece. Beleza. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer por tudo que ele nos deu, com seu exemplo de amor, de paz e de luz. Que a tua bondade, Senhor, possa cair por cada um que esteve presente na live, quem não pôde estar também, a todos os que estão precisando hoje do teu amor e da tua misericórdia, que estão vivendo os seus conflitos internos em família, os conflitos de guerra, que a tua bênção e a tua força caiam sobre todos eles, para que eles sintam a tua presença, sintam a velocidade do teu amor e cure, Senhor, todos aqueles que estão nos hospitais, necessitando de alívio e conforto. Que a tua bondade, Pai, possa nos despertar, acolher e nos ensinar a cada passo o amor ao próximo, o amor a nós mesmos e a gratidão por tudo que estamos passando, sejam momentos difíceis ou não. Obrigado, Senhor, por nunca nos deixar sozinhos em nenhum instante, mesmo nos momentos de maiores lágrimas e maiores dores. Sentimos a tua força em nós. Que Deus esteja conosco. Uma Páscoa maravilhosa para todo mundo. Juntem-se com as suas famílias. Vamos exercitar um pouquinho o perdão, né? Que Jesus pediu, que aí na Sexta-feira Santa a gente comemora, né? Perdoa, É, eles não sabem o que fazem. Perdoar é o dia do perdão, é o dia do reencontro com a família, é o dia de estar nos amando muito felizes por estarmos juntos, né? Muita gente, eu mesmo tenho muito tempo que eu não almoço com minha família, vou almoçar agora, tem 2 anos desde da pandemia. então é momento de amor. Amem muito, porque o mundo está precisando de mais amor. Boa noite Ah, a todos. Semana que vem voltamos às palestras, porque quinta e sexta não tem palestra, não tem palestra online. Temos o Evangelho com Fernando na sexta-feira. E segunda-feira a palestra será presencialmente lá no Leopoldo Machado, sendo transmitida online. Ok? Tchau para todos. Até a próxima. fiquem com Deus.